Obrigada, Lilian. É um prazer realmente estar com vocês nessa noite e passar, né, um pouquinho, como você disse, né, porque é bastante coisa, então a gente nesse tempinho curto vai ficar rapidinho para passar, mas prometo também que eu vou fazer o meu melhor para vocês, para a gente estar conhecendo um pouco mais dessa filosofia e estar vendo o que que a gente pode estar melhorando. A gente já é fantástica, mas a gente sempre pode um pouquinho mais, né? Eu digo que a gente pode sempre um grauzinho a mais, independente de qual área da nossa vida. Eu, como você já me apresentou, né? Tenho 36 anos, nasci numa cidadezinha minúscula, 16 mil habitantes. A gente brincava que não tinha nem luz elétrica, mas era brincadeira. Eu morei num sítio, né? Sempre morei num sítio, meus pais ainda moram lá. Então, numa cidadezinha em que não tinha muita opção para mim. Mas eu sempre fui muito ambiciosa, no sentido de conhecer, de querer mais do que aquilo que estavam só me dando ali. Eu sempre quis buscar. Então eu fui para Foz do Iguaçu, saí da minha terrinha natal, fui para lá começar a estudar, morar sozinha, estudar. Conheci o amor da minha vida, literalmente. Nos casamos e hoje eu estou aqui em Curitiba. Eu vou contar um pouquinho da minha história, bem brevemente, como eu cheguei na Mastermind e o porquê eu sou tão apaixonada, né, por essa filosofia, por esses ensinamentos. Assim como as outras instituições que eu já fiz, tudo é complementar. Mas eu me encontrei nessa instituição. Há 6 anos atrás, né, eu casada com os dois filhos pequenos, meu filho tinha 1 ano de idade, o mais novo. Eu tinha saído do banco porque o meu filho era muito doente, né? Ele tinha tudo quanto era it, bronquite, sinusite, tinha tudo. Chegou a ficar internado algum bom período. E aquilo ali foi martirizando. Saí do HSBC e fui trabalhar com o meu marido. Imagina, então, já ali, quando começa, né, a nossa relação, marido e mulher, trabalhando juntos. E era bem difícil. Eu tinha uma personalidade totalmente difícil de lidar, vamos colocar assim, insuportável quase. E ali a gente foi fazendo. Só um pouquinho que eu tenho aqui. Diga, meu amor, olha só as coisas de mãe, né? Beijo. Então ali foi sendo bem difícil para mim. Quando o Eduardo, esse que veio agora me chamar aqui só para dar um oi, tinha 1 aninho, 1 ano e 3 meses, o meu marido chegou numa conversa e falou assim: Tati, a gente precisa conversar agora. Eu falei: olha, o quê? Mas pelo tom da conversa dele, já falei: ih, não vem coisa boa. Eu falei: não precisa nem dizer nada. Então, não, preciso te contar. Eu falei: bom, vamos lá para o que tem, né? Naquele momento, ele me contou que tinha me traído, que aquela mulher estava esperando um filho dele, e o meu mundo desabou. Imaginem para mim, com um filho pequeno, né, um maior, outro pequeno, tinha saído do meu emprego, que era estável, para cuidar do meu filho, para trabalhar no escritório, passando por aquele turbilhão de emoções. Eu não era formada em nada, eu só sabia fazer aquilo da minha vida. Sabia reclamar, sabia cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos, e aquilo para mim já era o suficiente. Mas naquele momento para ele não era tanto. Ele pediu mil perdões, falou que não era nada daquilo, realmente foi uma saída, uma errada, vamos colocar assim dessa maneira. Mas naquele momento ele me destruiu completamente. E eu tive, né, eu agradeço muito a Deus, porque naquele momento ele colocou pessoas essenciais na minha vida, que fizeram toda a diferença. Eu tive uma amiga e um casal de amigos que ficaram do meu lado o tempo todo, orando por mim. E quando eu digo orando, é orando literalmente. A minha amiga chegou a dormir na porta do meu quarto, sentada no chão, orando porque eu não queria abrir a porta. E aquilo me marcou muito, porque quando eu fui abrir a porta de manhã, ela caiu, porque ela estava escorada, literalmente orando para que aquilo tudo passasse e acalmasse meu coração. E Deus foi muito bondoso, ele foi. Mas foi um período bem difícil e bem conturbado, porque a gente começou um divórcio, a gente começou, né, uma separação, porque eu não aceitava aquilo. Para mim era muito dolorido viver com aquilo. O tempo foi passando, as coisas foram trabalhadas, e aí sim chegou um treinamento Mastermind. Naquela época, como a gente já estava bem, né, avançado no divórcio, eu não queria fazer de maneira nenhuma. Porém, eu pensei, caramba, o que eu tenho a perder? No máximo, eu vou aprender coisas novas e isso vai me ajudar a crescer. Quem sabe profissionalmente para ir para um outro escritório, para ir para uma outra empresa a trabalhar. E aí fomos 12 encontros.
dos encontros brigando, literalmente, dentro da sala. Quem já passou pelo processo, a Lilian, a Gisele, que está aqui, né, que já me conhece há algum tempo, acredito que nem saibam dessa história, né? Ali dentro, a gente tinha uns cutucõezinhos, né, ali dentro da sala. Eu conseguia ali expor tudo o que eu sentia. E também vi uma outra pessoa dentro do treinamento, um marido que eu não conhecia, uma pessoa que eu não esperava nem conhecer, com dificuldades, com sonhos que eu nunca havia pensado ou pedido para ele me contar. E ali eu conheci com quem eu tinha realmente casado. E aí foi um processo de transformação meu. Eu comecei a ser mais querida com as pessoas, não com ele. Eu comecei a tratar meus filhos melhores, eu comecei a ligar para os meus pais, a ser mais dependente deles em ouvir mais os conselhos. Mas, enfim, o tempo foi passando, eu fui orando e eu não desisti do meu casamento. E aí eu digo que foi um pontapé inicial da minha transformação, do meu autoconhecimento. Porque eu sei que eu sou muito mais forte do que aquilo que eu acreditava ser. E todos os dias eu tenho essa impressão que eu acordo com mais energia, sabendo que eu posso muito mais. Que tudo isso que eu estou vivendo é só nivelado, que eu posso ainda alcançar níveis maiores. E aí o Mastermind entrou na minha vida. E o que é o Mastermind que eu vou falar para vocês, essas 17 leis, né? Que implementaram na minha vida e que eu mudei tanto para recuperar um casamento, quanto para recuperar a autoestima, ou para recuperar tudo aquilo que eu nunca tive e que eu queria ter, que eu queria conquistar. O Mastermind, o conceito, né, de mente mestra ali, ele vem remontando as histórias dos Estados Unidos, onde 56 homens, indignados com a situação que viviam, representando 13 colônias, fizeram uma reunião e falavam: pô, não queremos mais isso, queremos mudar. E eles foram enfrentar, né? E eles foram e enfrentaram a rainha britânica e mudaram a história daquele país, que até hoje é um dos maiores países, né? Nos Estados Unidos. Porque lá ou se nascia nobre ou se morria pobre, não tinha essa opção. E eles mudaram aquela situação e foram implementando. E o Mastermind é essa união de mentes que vai fortalecendo. Ou seja, quando eu tenho uma ou duas pessoas, aliás, duas ou mais pessoas que pensam no mesmo objetivo, que tem aquilo como missão de vida, eles focam para que atinja. Então, isso que nós estamos fazendo hoje é um mastermind, porque a gente está buscando desenvolvimento, buscando aprimoramento de conhecimento e passando, porque conhecimento por si só não agrega, a gente precisa realmente transmiti-lo. E é isso que eu vim passar para vocês. Mastermind, então, Napoleão Hill, aos 20 anos, né? Aí voltando para a história agora aqui, com 20 anos, Napoleão Hill, um monte de irmãos, filho, perdeu a mãe aos 8 anos de idade, foi criado pela madrasta e fez toda a diferença na vida dele. Era um menino terrível, como conta os livros. Aos 20 anos, ele estudava direito e como ele não tinha condições de sobreviver, ele começou a trabalhar num jornal, fazendo entrevistas. E ele teve a oportunidade de entrevistar o homem mais rico naquela época, o senhor Andrew Carnegie, o milionário do aço. Ele, com 20 anos, de frente para o homem mais rico do mundo, dá de se imaginar, né? O que é que a gente faria nessa situação agora, se a gente conseguisse encontrar a pessoa que a gente mais admira, né? Essas celebridades, ou até mesmo as pessoas que a gente gosta que nos espelham. O que nós perguntaríamos? E ele fez a pergunta célebre: o que é que fez você ter esse sucesso, ter esse dinheiro que você tem hoje? E ele falou: olha, eu sei que eu tenho alguns comportamentos que eu repito, né? Que eu sei que eu faço rotineiramente, mas eu não tenho certeza se isso é o que me dá o sucesso. Então, eu te convido agora para estudar esses comportamentos. E eu só vou fazer 3 exigências para você. Eu vou pedir para você. Obrigada, meu amor. Só um beijinho aqui. Tá bom. Agora vai lá e fecha a porta para a mãe. Tá bom. Obrigada. Ó, veio trazer uma paçoquinha para mim. Isso é ser mãe. E aí, ele fez 3 exigências somente. Primeira, que essa pesquisa não poderia durar 2 meses,
nem 2 anos. Ela teria que durar 20 anos. Por quê? Porque tudo que nasce muito rápido tem a tendência de cair. Tudo que acende muito rápido tem a tendência de apagar. Então, ele precisava pesquisar aquilo rotineiramente para ver se as pessoas que estudariam aquilo teriam sucesso. Segundo, ele não poderia usar o tempo todo dele, porque ele precisava se manter. O senhor Andrew só manteria 3 anos pagando para ele. Depois daquilo, ele teria que dar um jeito na vida dele, porque senão não teria sucesso. E o terceiro, que ele teria que registrar tudo isso para aplicar. Então, em 1908, ele começa a pesquisa, e em 1909, né, ele começa a pesquisa antes, em 1909 ele lança esse livro, A Lei do Triunfo para o século XX, A Lei do Triunfo. O Eduardo que saiu agora aqui. Então, peraí, gente, só um pouquinho. Deu um tilt aqui. Vocês estão me ouvindo? Travou tudo aqui para mim. Voltou? Estamos ouvindo normal. Perdão. Perdi até o raciocínio com o Eduardo vendo aqui, né? O ser mãe todos os dias, com filhos pequenos. Peço desculpa para vocês. Então, ele foi e assumiu isso. Então, ali ele escreveu as 17 leis do triunfo. E ali, quando eu mandei para vocês essas 17 leis hoje, para vocês darem uma olhadinha, a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas para que a gente se avalie nisso. Então, vocês têm ali uma roda, né? Entre 1 a 17, e nelas tem de 1 a 10. Vocês olharam, chegaram a dar uma olhadinha? Sim. Não, tá. Então, eu vou fazer o seguinte: vocês estão com caneta ali, quem imprimiu, quem não, pode estar anotando o número da lei ou escrever a lei e dar a sua nota. É isso que a gente vai fazer, é se avaliar nesses 17 comportamentos que Napoleão Hill escreveu nesse livro, que tem base científica e teórica, porque já foi comprovado realmente que se você fizer tudo isso, você consegue o sucesso. E o que é sucesso? Sucesso é relativo. As meninas já falaram em várias palestras. Sucesso para uns é dinheiro, para outros é reconhecimento. Então, independente do que aquilo seja, do que o sucesso seja para você, o que você almeja, se você seguir esse passo a passo das 17 leis, inevitavelmente você vai ter aquilo que deseja. Claro que para isso você vai ter que pagar o preço. Nada vem do céu, né? Aliás, a não ser chuva, a não ser as bênçãos que a gente agradece todo dia. Então, vocês têm aí esse material. Eu vou ler a primeira lei, vou fazer algumas perguntas, e depois, quando eu terminar de falar, só assim, quando eu falar assim, pessoal, se avaliem de 0 a 10, aí vocês vão para a tela. Por quê? Porque às vezes a gente está comentando e surgem outras ideias. Então, só após isso, eu vou pedir para vocês se avaliarem, tá bom? A primeira delas é o objetivo principal bem definido que vocês têm ali. Muitas já falaram também aqui, não quero ser muito repetitiva, mas o que é o objetivo principal bem definido na nossa vida? É aquilo que você tem um desejo ardente. Não adianta a gente correr se não está do lado do caminho, na direção certa. Então não adianta eu sair correndo se eu não sei para onde eu quero ir. Já ouviram aquela história da Alice do País das Maravilhas? Que ela chega para o coelho e fala: Coelho, qual é o caminho? E ele fala: para onde você quer ir? Ela fala: não sei. Então ele fala: qualquer caminho serve. Então, quando eu olho para vocês hoje aqui, a gente está em 23 mulheres, eu quero que vocês pensem: o que é que vocês querem para a vida de vocês? E isso no enfoque familiar e no enfoque também empresarial. A gente está passando por esse momento de pandemia, mas logo, logo isso vai passar. A gente tinha os nossos projetos antes disso acontecer, a gente tinha os nossos sonhos, e tudo estava ocorrendo conforme o planejado, ou não, né? E quando aconteceu essa pandemia, tudo parou. Eu sei pela minha vida, né? As coisas foram estacionando e eu fui mudando. E quando eu parei depois de 2 semanas, para olhar, falar assim: caramba, se não voltar tão logo, qual é o meu objetivo agora? Então eu preciso refazê-lo. E Napoleão Hill fala que para você ter um objetivo principal bem definido, plausível na sua vida, você precisa ter ele escrito. Porque não adianta estar no mental somente. Quando você está no mental, fica muito no mundo dos sonhos. Nada pode muita coisa acontecer, mas também pode não. Então a pergunta é: se você, né, tem esse teu objetivo principal bem definido, o que ele é? Você tem ele por escrito?
Quem que está no controle da sua vida? Como que você se vê daqui a 1 ano? Onde você vai estar? Com quem você vai estar? Como você vai estar? Daqui 5 anos? Daqui 30 anos? Algum tempo atrás, eu tive na sala um senhor de 76 anos, um cara fantástico, que ele me falou: olha só, agora aposentado, tenho a minha vida estável, eu olho para trás e poderia ter feito muita coisa diferente, conhecendo isso, se eu tivesse planejado. Mas eu fui vivendo cada dia, não me arrependo disso. Mas como deu certo, poderia ter dado muito errado. Como tem milhares de brasileiros ali, chegando aos seus 70, 80 anos, não tendo nada para aproveitar. E é isso que eu reflito com vocês. Se vocês sabem o que vocês querem hoje, qual é o projeto para daqui 1, 2, 3, 10 ou 70 anos? E se vocês sabem, vocês têm isso por inscrito na vida de vocês? Vocês têm esse projeto? Se tiver, é 10. Se não tiver, vamos ali analisar. 0 vocês já não são. Então a gente nunca nem vai usar essa nota. Porque para estar num domingo à noite, às 7 horas da noite, assistindo uma palestra tentando se desenvolver, 0, nunca vocês vão ser. Então, a gente já passou disso. E 10, eu digo, que são aquelas pessoas que já estão andando sobre as águas. Não sei se vocês conhecem alguém, a gente só ouviu falar de uma, né? E acredita muito nela. Mas a gente não está ainda nesse nível. Então, 0 e 10, a gente vai ficar ali meio restrito. Então, eu quero que vocês se avaliem. Se vocês têm o projeto, está escrito, porque é isso que ele fala. Se você tem escrito, isso está no conforme. Claro que as coisas vão mudando, mas precisa estar escrito. Se avaliem de 1 a 10. Se tiver alguma dúvida, gente, vai mandando que a Lília vai me auxiliando ali, vai perguntando. Se vocês tiverem alguma dúvida do que é, tá? A segunda das leis é o mastermind. É essa junção. Primeiro mastermind que Napoleão Hill cita no livro, que a gente precisa ter, é exatamente com o marido, né? Para quem é casada, é dentro da sua casa. Eu não tinha o meu mastermind formado quando tudo isso aconteceu. A gente só vivia. Eu não sabia dos sonhos dele, eles não sabiam dos meus. Eu nem sabia se eu tinha algum sonho naquela época, porque eu estava deixando realmente a vida me levar. E ela me levou. E me deu esse baile. E quando Napoleão Hill cita que esse mastermind, essa união de mentes em prol do mesmo objetivo, que eu tinha isso no trabalho. Olha que bacana, eu tinha isso no meu trabalho quando eu trabalhava no banco. A gente tinha uma união bem forte com os meus colegas de trabalho para bater meta, para conseguir aquilo que a gente queria. Mas aquilo era obrigação, porque quando você não faz, você leva na bunda, né? Você leva um pezão na bunda ali e fala assim, ó, caramba, pode ir. Então não é nem muitas vezes muito mastermind. Mas a gente precisa estar formando isso. Você tem isso com o seu marido, com a sua mãe, com alguém? Alguém compartilha dos teus sonhos? Alguém vive isso contigo? Você tem facilidade em atuar em projetos em igualdade, em níveis abaixo ou maiores que você? Você traz pessoas para viver o seu sonho? Você consegue incluir a sua família toda para quem tem filhos? Você consegue convencê-los a fazer aquilo que você está dizendo em prol do benefício da família? Você consegue levar isso? As pessoas que estão ao seu lado se sentem bem com você? E uma pergunta que eu sempre falo: se as pessoas que estão do seu lado não precisassem ter você, se você não fosse quem você é, será que elas iam, se não fosse mãe, se não fosse esposa, será que eles queriam ter você perto ainda depois de te conhecer? É uma reflexão meio pesada agora, falando, caramba, será que eu sou aquela pessoa que está pensando num objetivo maior, está fazendo essa união de pessoas com os sonhos, estou ouvindo os sonhos delas e quero viver isso? Então, se avaliem de 1 a 10. Terceira lei, confiança em si mesmo. Essa mulherada aqui já tem histórico, né, de erguer a mão, de conversar, de contar, de fazer, porque é muito difícil dar a cara a tapa. Muitos vão criticar, muitos vão fazer diferente, mas a grande maioria não vai fazer nada a não ser falar. Falar mal
e não levantar a mão. A gente estava falando antes com a Marina ali, falando, nossa, quantas vezes de ficar aquele silêncio, de falar, olha, será que eu levanto ou não a mão? Será que eu não vou parecer boba nesse momento? Será que eu tenho confiança suficiente para falar, viu, tô com dúvida, pode me explicar mais uma vez? Como é isso para você no seu dia a dia? Você tem confiança que você é capaz? Você gosta do que você vê no espelho? Você reage bem às críticas quando as pessoas falam que você não está sendo legal, que você poderia ser melhor naquele outro? Você tem medo do sucesso? Ou você confia realmente que é capaz de realizar todos os seus objetivos e colocar em prática? Porque realmente é você colocar o pé no chão sem ele estar ali. É o sinônimo de fé. É levantar, sair do barco e acreditar que não vai afundar nas águas do mar. Porque tem alguém que te sustenta. Além de Deus, você confia que você é capaz daquilo. Isso é ter fé em si mesmo. Isso é confiar em você. Eu estou com esse projeto de fazer essa empresa dar certo. Eu estou com esse projeto de fazer com que esse meu sonho, esse meu objetivo dê certo. E os objetivos, para dar um pouquinho mais de clareza, ali quando eu falei de 1 a 5 anos, a gente sempre fala em sala que eles precisam ser mensuráveis, eles precisam ser pequenininhos para a gente atingir o maior. Então a gente precisa fatiar ele. Mas quando eu fatio ele, eu estou dando o meu melhor naquele dia para atingir o meu objetivo daqui 5 anos. Falava com a Marina antes, quando o filho dela, né, veio e falou: olha, não quero depender dos meus pais. Não quero isso para mim. Eu quero, com tantos anos, ter o meu milhão. Ele saiu de casa, ele buscou aquilo, ele fez por merecimento. Com certeza teve as dificuldades, com certeza passou por perrengue, mas ele acreditou que ele era capaz, foi lá e fez. E quando vocês olham para a vida de vocês, vocês se veem capaz disso? Se avaliem de 1 a 10. Tati, Diga. acredito que a Sani ficou com uma dúvida aqui com relação à Lei 2. Ela colocou ali no chat. O 2 seria meu sonho se eu partilho com os outros ou se eu partilho o sonho dos outros. Então, acredito que ela ficou com alguma dúvida ali na Lei 2. É Sami, né? É Sani, as duas coisas. É aquela união de objetivos. Eu vou dar um exemplo aqui de casa. Nessa pandemia, a gente falou: olha, o que a gente vai fazer com a nossa empresa? Então, a gente sentou, definiu o que a gente ia fazer e fez em conjunto. Por mais que algumas coisas eu não concordasse, eu me uni à ideia do Jairo, né, de fazer com que aquilo desse certo. Então, é uma ideia, pode ser minha, como pode ser a do outro, mas ela precisa ser em comum acordo. Então, quando a gente tem uma ideia, Lilian, aqui quando surgiu esse projeto do Woman Time, a Jennifer precisava de pessoas que comungassem da ideia dela. Veio Lilian, veio Marina, todas elas querendo fazer com que esse projeto desse certo. Então, a gente precisa pensar nisso, no micro e no macro. A gente precisa se doar nisso, essa união de pensamentos. Por isso, quando eu falei que o primeiro mastermind que ele cita é dentro de casa. Por quê? Porque você divide tanto os resultados financeiros quanto o resultado profissional com ele. Ficou claro? sim, se conseguir ter bastante claro. Qualquer coisa avisa, ó, mas ela já colocou ali sim também. Perfeito. Próximo objetivo, então, é saber lidar com o dinheiro. Ô, beleza, né? Saber lidar com o dinheiro é uma benção. Eu digo que é uma benção por quê? Porque na minha vida nem sempre foi desse jeito. Eu, às vezes, já passei uns perrenguinhos de falar: caramba, o que eu fiz com tudo aquilo? O que eu fiz com o que eu ganhei? Dentro da lei, né, dentro do livro, ele ensina até mesmo os percentuais que a gente pode estar usando naquilo. Eu assisti a palestra da Gisele, ela falou muito sobre finanças, e isso é bastante importante. Mas nessa lei eu quero que você se avalie assim: você tem dinheiro para uma conta de liberdade? Se você pegar hoje o que você ganha, você consegue ter um valor de 10%, vamos colocar assim, mas o valor percentual é você que decide, para os teus sonhos, além de pagar conta, além de viver, né, fazer todas as nossas rotinas, você consegue guardar
algo para você realizar aquilo que você tanto deseja? Porque a gente fala que a fé, né? Quando a gente falou antes de fé, a fé são duas pontas. Tem a fé material e a fé espiritual. A gente não vive sem as duas. A gente não consegue viver sem o dinheiro, porque a gente precisa disso para comprar todas as necessidades, comida, remédio, mas também a gente não pode viver sem a fé, sem o espiritual. Então, ela é uma gangorrinha, que a gente tem que estar ali equilibrando as duas. E quando uma delas pesa mais, com certeza vai estar em desequilíbrio e vai desorganizar toda a nossa vida. Então, quando você consegue equilibrar tanto espiritual e material, tá ok. Mas quando você pega só o material, você consegue realizar os seus sonhos, você tem uma conta que você consegue buscar aquilo que é para você realmente, sair sozinha, viajar, ou até mesmo sozinha ou com a família, né? Eu digo sozinha porque agora eu estou aqui nesse momento sozinha. Mas você consegue fazer isso, você tem uma conta, né, destinada para isso, uma conta de emergência, muitas vezes. Agora, na pandemia, o que aconteceu? Estava todo mundo com reserva financeira para bancar esses 4 meses? A gente tem esse costume? Nós, brasileiros, a grande maioria não, né? A grande maioria não. Eu confesso que a gente estava estruturando a nossa empresa, estávamos começando. Graças a Deus, a gente tinha uma reserva, sim, mas poderia ser muito melhor. E isso faz toda a diferença quando a gente consegue planejar aquilo. E saber lidar com o dinheiro é isso, é ter esse poder nas mãos. A gente sabe que precisa dele. Você se sente culpada quando você gasta, ou você tem o hábito de gastar mais do que você ganha. Porque aí, quando vem as crises, a gente sabe que a gente sofre as consequências. Como é que você lida com o dinheiro? E aí vem muito das crenças limitantes também, né? O que é que você ouvia, né, quando você era pequena quanto a isso? Então, se avalie de 10, qual é a tua relação, qual é o teu sentimento com o dinheiro? Quinta lei. Se tiver perguntinhas aí, vai me falando, tá bom, gente? Viu? E não se acanhem. Não é um monólogo, tá? Não é um monólogo, muito pelo contrário. Eu estou fazendo aqui o que a gente faz em sala. Então, em sala, a gente tem muita interação. Ô, Né? Tati, deixa eu já aproveitar e perguntar, então, Marina, tá? Por exemplo, isso que você colocou em relação ao hábito de economizar. Hoje, eu sou casada e nós temos em conjunto. Então, assim, eu não tenho algo específico meu. Nós somos nós temos uma conta, nós temos uma coisa. Dentro do nosso nós temos. Mas desse eu não tenho especificamente para mim. Quando eu tenho um objetivo, é o nosso. Então, assim, por exemplo, os meus treinamentos, o que ele falou? Ele falou assim, ó, essa renda desse investimento pode ficar para você fazer seus treinamentos. Então, tudo que eu faço de treinamento, eu sei que eu tenho ali R$ 600 por mês, R$ 700 de um aluguel, que ele falou, isso está destinado para você se capacitar durante os próximos anos. Então, assim, eu não tenho sozinha, porque hoje a gente não tem mais separação, né? E eu estou nesse processo de estudar mais do que ganhar. Né? Então, assim, isso é legal. É eu posso ótimo. considerar que eu estou lá no 8, por exemplo. Nós temos isso Exato. em família e em casal. Isso mesmo, porque aí você já faz a junção de todas elas, as leis. Você está com o objetivo principal bem definido, você está em união com o seu marido, você confia que é capaz, que fala, eu estou gastando mais agora do que eu estou ganhando, mas é para me capacitar, e eu estou lidando com o dinheiro, ok, em conjunto, mas eu tenho destinado para cada área da minha vida algo. Então, você está vendo que a gente vai somando elas. E nesse caso, está corretíssimo. Vocês são uma união, né? A gente fala na psicologia que 1 mais 1 não é 2, né? E muito e mais meu, né? É o meu TCC da minha pós, é sobre isso, da terapia de família, foi sobre isso. Exatamente. Então, não é mais o 1, não é mais o 2. Está muito além disso. E é bem desse jeito. Então, bora lá. A quinta lei é iniciativa e sustentação. Quantas vezes vocês já falaram que vou começar, e eu vou falar por mim, tá? Vou começar uma dieta, vou começar um treinamento. Surgiu a pandemia, me inscrevi. Gente, sem brincadeira, eu perdi a conta de quantas lives eu me inscrevi.
Eu perdi a conta quando veio aquele turbilhão de conteúdo. Eu falava, caramba, eu quero assistir isso, eu quero assistir aquele outro, eu quero fazer aquilo. Mas bacana ter iniciativa. E a sustentação. Quantas dessas eu assisti? Gente, nem metade. Por quê? Porque a iniciativa foi muito boa, mas sustentar aquilo não foi. Por quê? Porque tinha vezes que tinha palestras no mesmo horário. E eu tinha que decidir, mas por que eu não pensei nisso antes de me inscrever? Antes de fazer aquilo. E isso é muito bacana. Então, a gente precisa ter a iniciativa de começar os projetos, mas principalmente sustentá-los até o final. Quando eu falo que eu vou fazer uma dieta, eu preciso começar e levar isso a sério. Quando eu falo que eu vou para uma academia, pagar um plano anual, eu não vou fazer só 3 meses, eu vou fazer ele o ano todo. E isso sim faz com que a gente tenha sucesso. Então, quanto disso você tem na sua vida? Como que você faz isso na sua vida? Você dedica tempo de qualidade determinado para você? Isso, você começa os teus projetos e termina, ou você faz de qualquer jeito? Então, se avalia de 1 a 10 aí nessa lei. Como é para você começar as coisas e muitas vezes não terminar, ou você termina tudo aquilo que começa? Sexta lei, o uso adequado da mente. Eu falo que essa é uma das leis que mais me chamou a atenção na minha vida e no meu processo. Porque tudo aquilo que eu pensava, eu colocava tanta energia, que muitas vezes aquilo se manifestava. Estava falando com a Lília agora, né? O ficar pensando muitas vezes nas coisas negativas, elas acabam acontecendo. E muitas vezes você nem pensa, elas acontecem igual. Você só tem que filtrar aquilo. Mas ela é muito mais do que a imaginação, porque tudo que a gente joga na mente acontece no campo físico. E como é essa relação com os teus pensamentos? Você consegue filtrar aquilo que você pensa, falando, caramba, isso aqui não é legal. Eu estou pensando realmente besteira, ó, estou voltando de novo no problema, estou voltando naquilo que não tem solução. O leite já derramou, eu estou focada direto naquilo, ou não? Eu filtro, porque o pensamento vai e vir, a gente tem mais de 70 mil pensamentos no dia. Imagina como é isso para nossa cabeça. Então, toda vez que a gente nem vai lembrar de todos, mas toda vez que vem aquele pensamento que eu falo assim, isso agrega na minha vida, eu estou pensando realmente que toda essa energia que eu estou despendendo vale alguma coisa, vale esse tempo que eu estou parando, ou eu estou gastando energia naquilo que não vai me agregar em nada lá. Você costuma a ficar olhando só para o problema, ou ao invés disso, você identifica qual é o problema e fala: caramba, ó, tô pensando nisso de novo, deixa eu mudar, deixa eu tentar encontrar uma solução, deixa eu olhar do outro lado para que eu veja isso de uma perspectiva diferente, de um lado diferente. Então, quando eu falo de uso adequado da mente, é realmente filtrar, tentar filtrar os nossos pensamentos para que eles sejam o mais positivo, né? Mas também que eles agreguem na nossa vida. Vou dar um exemplo da minha empresa. Muitas vezes agora aqui, né, desse problema que eu estava ali falando, caramba, agora veio a pandemia, vai durar 15 dias, né? Que eram os primeiros 15 dias que a gente estava falando. Ah, legal, vai durar 15 dias, estou de boa, né? Passou dos 15 dias, dos 17 dias, eu já comecei a ficar desesperada. Nossa, não vai voltar. Eu tenho conta para pagar. Eu tenho boleto vencendo. Eu tenho aluguel da sala, que é gigante, onde a gente tem lá o escritório. Os meus vai começar a aumentar a minha inadimplência. Nem tinha começado ainda, porque não tinha dado 30 dias. Vai começar a minha inadimplência. Como é que eu vou fazer para resolver isso aqui? E eu fiquei um dia sofrendo. Então, naquele dia que eu falei, peraí, tô me pegando de novo aos mesmos vícios de antigamente. Se eu tô vendo que não deu 17 dias e não tá voltando, o que é que eu posso fazer de diferente agora? Eu tô me preocupando com um boleto que vai vencer lá na frente, nem venceu ainda. Né? Não chegou no dia 30, eu estou no dia 17. Será que os meus credores realmente não vão me pagar? Então, eu comecei a filtrar esses pensamentos e tentar buscar algo que agregasse na minha vida. E como você se vê nisso? Pós-pandemia ou antes da pandemia, né? Antes da pandemia ou agora na pandemia, como é que você vem filtrando seus pensamentos? Você consegue dar essa limpada e olhar por outra perspectiva? Se avalia de 1 a 10.
7ª lei. Entusiasmo. Essa, né, Lilian? Como é de bater nos 2 lados do rosto, né? Tem entusiasmo. Muita gente confia, né? Eu falo assim, muita gente confunde com entusiasmo com euforia, né? Fala assim, eu vou mesmo. Eu falo que eu tenho bastante euforia, entusiasmo para beber cerveja. Você fala assim, vamos lá tomar uma cervejinha? Vamos lá fazer um churrasco? Vamos lá fazer uma festa? Gente, entusiasmo disso tem de sobra. Essa agora, é bruta. É diferente disso. O entusiasmo que a gente fala, que é o segredo da vida, é fazer aquilo que eu não quero, mas eu preciso. Então, eu preciso colocar uma força extra. Esses dias eu assumi um compromisso de 120 dias de postar, né? De estar postando ali, de estar fazendo exercício. Nem estava postando, mas está fazendo 120 dias de exercício. Gente, foi a primeira semana ok. Deu 20 dias, ok. Deu 27 dias, ok. No 28º, eu estava na minha mãe. Estava lá no meio do sítio, minha mãe com aquele fogão a lenha, um monte de pão em cima que ela cozinha maravilhosamente. Estava conversando com a minha irmã, tomando chimarrão, fazendo, né, conversando, enfim. Eu passei, era umas 11 horas da noite, a gente estava do lado do fogão, eu falei, caramba, eu não fiz meu exercício ainda. E a minha irmã falou assim, amanhã você faz, não tem necessidade. Aí eu falei, não, primeiro que eu me comprometi publicamente. Segundo, que eu me comprometi comigo. E isso é o principal. Então, eu vou mentir para mim de novo, vou olhar no espelho e falar, caramba, você falhou? E aí, sim, vem a cobrança moral sua. Então, o entusiasmo é fazer aquilo que muitas vezes eu não tenho vontade, mas eu preciso. É fazer a bendita da academia que eu me propus a 3 vezes a semana e ir as 3 vezes. É não comer o bendito do pão e não comer. Eu fracassei naquilo do entusiasmo. Estava lá com o pão na minha frente, que a minha mãe ali me cobrando. Falei, tá, fui lá e fiz. Eu não usei aquilo a meu favor. Mas eu também não fico sofrendo, me arrependendo. Eu sei que eu posso começar de novo, então eu olho para aquilo com muito carinho e mudo. Mas como é que é o entusiasmo na sua vida? Você realmente usa isso? Você consegue usar o seu ânimo a seu favor? É 3 horas da manhã, eu acordei, 4 horas da manhã, que as meninas estão acordando, né? 4h59 da manhã. Acordei, estava frio, preciso escutar a palestra do Pablo Marçal. Não, vou deixar, porque tá com preguiça hoje, tá muito frio. Eu não vou querer levantar, ou eu vou ficar aqui na cama dormindo mesmo, ou vou fazer exatamente como a Lilian falou, vou ficar meditando aqui, mas dali um pouco eu pego no sono. Não, é arrumar ferramentas para que isso não aconteça, para que você não dê desculpa para você mesmo. Como é isso na sua vida? Você tem entusiasmo de sobra? E ter entusiasmo é ter Deus dentro de si. Esse é o significado. É ter Deus dentro. Olha o quanto profundo é isso. Vocês têm isso na sua vida? Você avalia de 1 a 10. Lilian, só me tire uma dúvida. A gente vai até às 19h27? Tati, a previsão do nosso horário, sim, é até às 19h27, que daí a gente abriria para interação, para as perguntas, né, e depois o sorteio. Mas eu já conversei com a Jennifer aqui, pode ir tocando as leis. Tá, gente, então eu vou tentar fazer um pouco mais rápido, tá? Mas não para sem perder conteúdo, mas para que a gente não delongue demais, tá? Eu gosto de cumprir o horário. Então, vamos lá. A 8ª lei é o autocontrole. O autocontrole não tinha nenhum, porque eu brigava, eu xingava, eu brigava no trânsito, eu falava palavrão, eu era uma pessoa totalmente desequilibrada antes, vamos colocar assim, nem um pouquinho no autocontrole. E eu vi o quanto isso trouxe de consequência para mim. Mas o autocontrole é realmente fazer, né, com as nossas habilidades, é controlar as nossas preocupações e fazer com que elas não externem, é aguentar a pressão. Como você é quando você está se sentindo pressionada na sua vida? Sabe aquele dia que você tem vontade de mandar todo mundo para o espaço? Você consegue se calar, aguentar firme e não proferir nenhuma palavra que não vai agregar na vida da outra? Ou você fala assim, eu sou assim mesmo, tô nem aí pra paçoca. Vou falar porque depois vai que eu não tenha outra oportunidade. Ter autocontrole na vida, a gente fala que a gente precisa sair do topo da pirâmide, da parte de baixo da pirâmide. Quando a gente começa a subir, a gente vai vendo os degraus. Quando eu comecei a ter mais autocontrole na minha vida, eu vi que eu consegui subir até de cargo.
dentro do banco. Porque eu comecei, como a gente estava falando antes, a usar os 2 ouvidos muito mais do que a minha boca. Como eu tenho 2 ouvidos, eu vou usar esses 2 e vou fechar essa daqui. Ter autocontrole, muitas vezes, é se calar, independente se você tem ou não razão. Porque muitas vezes você não precisa mostrar que você tem razão. É simplesmente deixar o outro ficar com a razão dele, virar as costas e falar, depois eu converso. Quando a gente estiver mais calmo, a gente vai dialogar. Porque eu sei que nesse momento não vai resolver nada. Como é na vida de vocês? Vocês conseguem manter o autocontrole no trânsito, na sua casa, com seus filhos, com seu marido, com os seus funcionários? Se avalie de 1 a 10. Uma personalidade agradável. Eu já falei para vocês que eu não era nada agradável, tanto que quando alguns amigos do meu marido a gente se encontrava e falava, nossa, sua mulher tem uma cara de brava, né? E eu gostava daquilo. Vou conversar para vocês que eu gostava de ouvir aquilo, eu me sentia orgulhosa. Eu falava assim, nossa, o pessoal tem medo de mim, né? Olha que tontice. Pois bem, a gente vai descobrindo a duras penas que não é bem assim, que quando a gente começa a ser agradável com as pessoas, as coisas vêm muito mais fácil. A gente tem uma sessão dentro do Mastermind que a gente só fala como é que a gente consegue ter essa personalidade agradável. Como é que você consegue fazer isso? Mas se avaliando ali, você consegue conversar com aquelas pessoas que você não gosta? Porque a gente tem esse conceito de ser agradável, né? A Lilian estava falando assim, eu não me acho tão agradável, ou às vezes eu me acho agradável. Não, a gente tem um eu cego muito grande. A gente não consegue muitas vezes ver aquilo que a gente realmente é. Quer olhar se você é uma pessoa agradável? Olha o teu comportamento. Tem alguém que você não gosta? Se tem essa pessoa, você já trocou de lado alguma vez na rua se ela estava vindo? Fala, não vou conversar com ela. Ignorou ela no WhatsApp? Não atendeu uma ligação porque falou assim, eu vou me incomodar? Ser agradável é suportar realmente, é sorrir, é olhar nos olhos, ouvir, mesmo que aquilo não te agregue nada, mas vai agregar na vida da outra pessoa. Você costuma, né, a lamentar, a ser ranzinza. Isso não é uma qualidade de ser agradável. Quando a gente começa a lamuriar muito, fala assim, nossa, ó vida, ó céu, sabe aquela nuvenzinha preta que a gente, de vez em quando a gente tem, quando a gente acorda com o pé trocado? Você tem isso na sua vida constantemente? As pessoas falam que você é ranzinza, seus filhos dentro de casa, seu marido, olha, hoje não tá legal, você não tá fácil hoje. Como que você se avalia em ser uma personalidade agradável? Vamos lá, 1 a 10. Às vezes o sincericídio a gente acha que é uma virtude, né, Tati? No fim das contas é um terror. Essa palavra aí, sincericídio, eu acho a melhor delas. Porque muitas vezes a gente quer falar tudo aquilo que a gente pensa, mas aquilo é uma faca de 2 gumes que volta para nós, né? Então a gente não pensa no que profere e volta muito mais forte. Então a gente precisa cuidar muito isso. E a gente não perde nada em ser agradável. E é por mim mesmo. Vou até fazer. Eu tinha na minha vida a minha sogra. Não sei quem já teve dilema com sogra aí, né? Se alguém teve, depois levanta a mãozinha. Mas eu tive um dilema muito forte na minha vida com a minha sogra. Minha sogra era terrível. Né? Não sei se era minha sogra ou se era eu. Agora eu tenho nessas duas culpas. Olha só que bacana, né? Porque a gente só coloca na culpa no outro. Não sei se era só a minha sogra ou se era eu. Muito com certeza era eu. E eu jogava muito para ela, muito, né? Falava assim, mas ela é difícil, não consigo conviver com ela, nossa, ela é insuportável, meu Deus, como ela me cansa. Quando eu comecei a fazer com que aquilo, a valorizar ela, parar de ser ranzinza, fechar a minha boca quando eu queria falar, viu, né? Vai viajar, vai para aquilo, né? Eu comecei a me calar, as coisas começaram a fluir. E eu vi que não tinha nada a ver com ela, tinha a ver comigo. E olha o quanto isso é poderoso, ser agradável. Modificou ela, que teve benefícios na minha vida. Ela começou a ser mais agradável comigo, mas primeiro teve que partir de mim. Então, quando a gente começa a ser agradável na vida das pessoas, as coisas vão acontecendo. Vocês são agradáveis com as pessoas que vocês não suportam, até mesmo no trabalho ou dentro de casa? Alguma rixa? Se avalia lá.
Ô, Tati, você pulou o 9, apto de fazer mais do que combinado? Ah, então peraí que eu volto. Ah, Sabe não. quando não tem? Ou Aqui eu pulei perdi sim. alguma coisa. Não, pulei sim. Ai, que bom, Marina. Tem aí, ó. Hábito de fazer mais que o combinado. Essa lei é as que eu falo assim, que a gente consegue conquistar as coisas. Hábito de fazer mais que o combinado é aquela. Sabe quando você vai no shopping tomar um cafezinho e vem junto dela um biscoito que você não espera? E você fica todo feliz? Você faz isso para as outras pessoas, até mesmo na sua vida profissional? Quando alguém te pede alguma coisa, ao invés de você só entregar aquilo que é pedido, você faz algo além, sem cobrar nada. O fazer mais que o combinado, gente, é sem esperar nada em troca. É fazer mais que o combinado mesmo, sem esperar reconhecimento, sem esperar parabéns, sem esperar que uma pessoa venha e fale assim: nossa, olha que legal, não esperava isso de você. Porque muitas vezes, quando a gente espera isso e não vem, vem a frustração. E quando vem essa frustração, a gente se magoa. E aí a gente guarda ressentimentos. Então, o hábito de fazer mais que o combinado é fazer algo sempre além, mas não esperar nada em troca. Vocês têm isso na sua vida? Vocês conseguem fazer sem esperar com que aquela pessoa venha te reconhecer? Você avalia de 1 a 10, então, ali. Não pulei mais nenhum, né, Marina? Não, só esse. 11, né? Pensar com segurança. Você costuma se comparar com os outros? Você tem aquilo de falar assim, aquela tagarelice mental, né? Como a gente estava falando antes de pensar com foco, da sexta lei, de usar, o uso adequadamente, desculpa, uso adequadamente dos pensamentos lá. Mas agora que o pensar com segurança, você costuma a se comparar com outras pessoas, falando, nossa, será que ela é melhor que eu? Será que as pessoas estão dando mais vantagem porque eu não estou lidando com isso direito? Você consegue escolher o pensamento e o assunto em vez de ficar pedindo diversas coisas? Você é pessimista. Agora entra bem no foco de pensar no positivo e no negativo. Você consegue mudar o seu pensamento, sair do negativo. A Lilian esses dias falou que estava, né, que estava pensando que ia ser assaltada e eu estava com o carro lá. E quando chego num bairro, né, específico, não sei se vocês assistiram, que ela estava falando, eu tenho medo de ser assaltada. Foi para um bairro específico, não aconteceu nada. Quando chegou no centro, que era um bairro totalmente seguro, naquele ali aconteceu. Então, quando a gente fala, eu tenho uma passagem de um escritor australiano, agora não me recordo o nome dele, que é das constelações, que eu estava lendo esses dias, Marina, depois eu passo a referência, que ele fala o seguinte, que tudo que a gente precisa fazer, que o medo, né, o nosso medo, ele tem ligação direta com o divino, que ele é muito mais rápido, a gente sente medo, já está lá em cima. E a parte boa, quando a gente pensa, né, que a gente tem esses pensamentos que vão agregar, ele faz uma onda. Ele é muito mais difícil atingir, por quanto que o medo é muito mais rápido. E quanto a isso, quando você fala, quando você é pessimista ou quando você é positivo, como que é isso na vida dos outros? Você se diminui? Você consegue realmente saber o seu valor? Você consegue olhar para você com carinho? A olhar com segurança, falando, caramba, eu sou capaz disso aqui, eu posso modificar meus pensamentos, não vou estar me diminuindo com ninguém, eu sou melhor que isso, se avalia de 1 a 10. Estamos já na metade, mais da metade. 12, concentração e foco na coisa certa. A concentração e foco é a arte da disciplina, né? Consiste na capacidade de renunciar àquilo que a gente não quer no momento, que não nos leva realmente ao que queremos. A gente tem que concentrar a energia no projeto presente. Como que é isso na sua vida? Você se pega muitas vezes dizendo coisas desnecessárias com frequência? Das coisas que você fala no dia a dia, quantas são úteis? Verdadeiramente interessantes e necessárias, né? Naquilo que você está fazendo. Você faz telefonemas, envia e-mail sem motivo, fica no WhatsApp, fica rolando tela.
Porque concentração e foco na coisa certa, assim como entusiasmo, é fazer aquilo que é necessário. Quando eu chego no meu trabalho, muitas vezes, eu fico tomando café com a Andréia, que é uma secretária minha, e às vezes eu perco tempo com ela. Eu fico 40 minutos tomando café, eu falo, caramba, não era isso que eu tinha que fazer. Eu tinha que chegar, dar um oi para ela, tomar um café com ela, no máximo 10 minutos, e focar naquilo que era necessário, que é eu fazer as minhas ligações, que é eu lidar com os meus clientes, que é fazer as minhas obrigações rotineiras. Mas muitas vezes eu me pego nesse dia a dia e vou perdendo o foco daquilo que eu realmente quero. E eu disperso. Outras horas eu estou ali no celular, alguém me manda uma mensagem que eu preciso responder, eu já abro outras conversas. Então eu desfoco a minha energia que é necessária para atingir as minhas metas em outras. Como que é para vocês? Vocês têm isso no dia a dia de vocês? Vocês olham o WhatsApp? A Marina já colocou ali o rostinho, né? Não, imagina. Só contigo, Marina, acontece, ninguém mais, né? Imagina se fosse assim. A gente seria uma máquina de produção, né? É humanamente impossível ser assim o tempo todo. Mas a disciplina ali, o foco na coisa certa, é saber que eu tenho horas para cada coisa. A gente precisa fatiar o tempo. Então, se eu chego 8 horas da manhã, eu vou ficar só até as 8h10 conversando com a Andrea para saber do dia a dia. E às 8h11, eu vou estar mandando meus e-mails, né, para os meus clientes, mas com resultado, com foco naquilo, dando a atenção que é preciso. Vocês conseguem isso no dia a dia de vocês? Vocês ficam postando coisas desnecessárias, olhando coisas desnecessárias? Ou não? Vocês conseguem fazer sim a direção do seu tempo, controlar o seu tempo? Se avalia de 1 a 10. O TDAH, minha filha, é o maior desafio que existe na vida. Eu e o Jennifer. E uma mente hiperativa. E uma mente hiperativa. Eu sei bem, porque eu sou assim, né? Mas a meditação me ajudou muito nisso. Eu só consigo sobreviver para respeitar a agenda se eu caminhar todos os dias, meditar, ter um ritual aí, gente. Senão. Eu também. Só o sangue de Jesus para me salvar. 13ª lei, conseguir cooperação. Gente, é o esforço organizado, igual o mastermind, né? Bem próximo daquilo. É fazer realmente um espírito corporativo dentro da sua empresa. É compartilhar tudo aquilo que você tem, aqueles benefícios trazidos. E ali você vai conseguindo as habilidades diferentes da tua equipe. Você vai vendo que que você tem, né, diferentes personalidades ali dentro. Esses dias, não sei se quem falou sobre Enneagrama, mas quando a gente conhece, né, os perfis, a gente consegue trazer delas a essência para colaborar. Mas quando você está em equipe, você consegue envolver elas para aquilo que é necessário para o seu projeto? Você delega com facilidade? Ou vocês têm aquele complexo de Atlas, sabe assim, só eu consigo. Não vou passar para ela porque vai demorar demais. Não, ela não vai dar conta. Já tiveram isso na vida de vocês? Assim, olha, não, ela não vai dar conta de fazer aquilo, deixa para mim. E aí, quando você vai ver, você está com uma lista de tarefa tão gigante que você também não dá conta. Conseguir cooperação é bem o contrário disso, é você acreditar nas pessoas que elas são capazes tanto quanto você, e elas vão fazer aquilo. É não se preocupar com os louros de quem vai colocar, sabe aquela questão de você pegar a coroinha e falar assim, eu fui capaz, sabe? Só eu sei, só eu consigo. Não, é deixar as outras pessoas ficar realmente com as benesses dos louros, ficar com as coroas, falar assim, nossa, que bacana, fulano, que você conseguiu. Porque é isso que a gente vai conseguindo delegar para as pessoas. Como que é isso na sua vida? Você consegue delegar com facilidade? Até bem pouco tempo atrás, eu não conseguia pedir para minha empregada fazer aquilo que eu achava que era necessário dentro da minha casa. Quando eu conversei com ela, expus as minhas necessidades, ela falou, olha, Tati, eu posso fazer desse meu jeito aqui? Olha, o resultado vai dar no mesmo. Bacana, claro que pode. E, gente, foi uma bênção na minha vida, porque eu consegui fazer com ela, né? O caminho foi diferente, mas o resultado foi o mesmo. Então, na sua vida, você consegue
fazer com que as pessoas, né, façam aquilo, você delega, você lida bem com as ideias delas quando elas trazem para ti? Ou você fala, nossa, que ideia idiota, que ideia de jirico, e fica na cabeça e muitas vezes, né, não dá ouvidos para aquilo, porque o que acontece na nossa vida é que às vezes as ideias mais idiotas, mais loucas, né, são ideias brilhantes lá no futuro. E a gente precisa ouvir muitas vezes elas. Então, conseguir cooperação é nesse sentido. Você consegue envolver as pessoas nos seus projetos? Você dá a voz para elas? Ou você concentra tudo em você? Se avalia de 1 a 10. Décima 14, tirar proveito do fracasso. Quem nunca errou, quem nunca se arrependeu, né, de ter feito nada? Quem nunca fez, quem nunca falou uma palavra que não teve como engolir ela de volta e se arrependeu na metade do caminho? É isso que é tirar o proveito do fracasso, é aprender que a gente precisa, muitas vezes, mudar aquilo que a gente está sentindo. Se eu errei com alguém ou com algo, que eu não erre da mesma forma, do mesmo jeito. Eu falo que eu tenho um lema, que eu posso errar todos os dias, né? Que eu erre todos os dias. Eu falo, Senhor, me dê a oportunidade de errar todos os dias, mas não aquilo que eu errei ontem, porque eu preciso aprender com os meus erros, eu não posso mais repetir. Eu preciso ter erros diferentes, porque se eu continuar com os mesmos erros, é tolice. Se eu estou falando que eu quero comer pão todos os dias, e sei que não faz bem na minha vida, e falei que vou parar, e eu volto mesmo naquilo, eu não aprendi nada. Então, eu preciso errar, mas os erros têm que ser diferentes. E quantas vezes a gente já errou e aprendeu com eles? É fazer realmente do limão cortado uma limonada. Tudo que não tem remédio, remediado está. Você consegue tirar proveito dos seus fracassos? Você já olhou para alguma besteira bem grande que você fez e aprendeu com aquilo? Falou assim, nem que seja para falar, nunca mais eu vou errar daquela mesma forma. Você tem essa percepção que você aprende com os seus erros? Se avalia de 1 a 10. Décima quinta, ser tolerante. Essa, né, Lilian? A Gisele, não sei se está aí. Essa é uma das leis que a gente fala quando a gente estava falando da sogra lá, né? Que é difícil de lidar. Imagina como era para Deus, né? Conviver com todas aquelas pessoas que duvidavam dele e ele mesmo assim se calar, abaixar, pensar e muitas vezes ali ensinar por parábolas, né? Mas ele não podia falar, então ele exercia a tolerância com muita maestria. Será que na nossa vida a gente tem isso? A gente consegue tolerar aquilo que a gente não gosta? A gente consegue realmente olhar para aquilo e falar: não, não é necessário. Eu posso passar por cima disso. Eu posso ser tolerante. Eu posso não sucumbir aos meus desejos, nem que seja para explodir algo. Eu consigo ser maior que isso. Vocês têm isso na sua vida? Se avaliem de 1 a 10. Olha, 99% somos nós. Sim. 99% somos nós. E aí a gente precisa realmente ficar atento a isso. 16ª, regra de ouro, bíblica, gente. Né? A gente sempre fala, só faço para os outros aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Essa semana falou assim, ó, só faço para os outros aquilo, né? Alguém falou da palestra ali falando de vendas, né? Aquilo que o outro gostaria de receber. É nesse mesmo sentido, é tratar realmente o outro com respeito, com carinho e fazer sempre o melhor. Sempre dar o nosso melhor. E aí teve uma vez que eu perguntei para um amigo meu da igreja que ele é muito fiel a Deus, mas fiel assim eu admiro ele demais, porque ele tem uma bondade extrema. E eu falei, Léo, você faz isso, né? Combinando que ele fazia a regra de ouro, né? Você faz isso com o coração, você se doa, você faz muito mais para as pessoas e muitas vezes elas não merecem, Léo, elas estão te usando. Foi isso que eu falei para ele. Olha a minha percepção, né? Bem superficial. E ele olhou para mim e falou assim, Tati, eu estou fazendo o meu melhor. Se elas não estão, está com elas. Mas
eu estou dando tudo aquilo que eu tenho. E o coração fala, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio. E ali eu falei, caramba. Mas eu falei, Léo, e se você morrer e Deus não estiver lá? Você não encontrar Deus, você não encontrar a religião, né? Buda, lá, independente daquilo. Se você não encontrar Deus, o que acontece? Ele falou, olha, a minha vida vai ter vivido, eu vou ter vivido da minha vida e ela vai ter valido a pena. Porque eu dei o meu melhor. Depois daquilo, eu nunca mais questionei, falando assim, mas você está sendo bobo na mão dos outros. Não. Ele estava fazendo bem para ele, independente do que os outros faziam. Então, essa regra de ouro é exatamente isso. Você faz para as outras pessoas aquilo que gostaria, como é que você trata elas? Se avalia de 1 a 10. E a última, a força cósmica do hábito. Que essa é a lei que foi por último implementada, porque até então no primeiro livro dele ele tinha lançado 16, depois ele fez a correção e colocou 17, porque a gente precisa de constância na nossa vida. Como é a constância na sua vida? Você realmente usa todas essas leis com afinco? Claro que de uma maneira diferente, porque a gente está usando hoje elas pautadas, né, nas 17, mas todos os dias, como você vem fazendo? Você se mantém naquilo que você está destinado a fazer? Você está no teu projeto, você consegue focar? Quando você está com o teu marido, você consegue dar atenção para ele? Quando você está com seus filhos, você consegue fazer o melhor? Essa é a força cósmica. É você fazer aquilo que é necessário e constantemente. Se avalia de 1 a 10. Agora, para quem está com ela impressa ali, você faz o encontro do 1 para o 2, do 3, como se fosse assim, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Um achiramento, você vai ligando os pontos. E vê aí qual é a sua menor nota, ou aquelas pessoas que anotaram também, vê qual é a área da sua vida, da área das rodas, da roda do êxito, que você tirou a menor nota. Às vezes empata. A Lilian refez ela de novo, né, Lilian? Deu diferente? Já, era isso que eu ia falar, já melhorou bastante de quando eu comecei o treinamento em janeiro, já tem uma evolução bem legal. Olha que legal, né? A gente vai vendo que os pontos vão subindo e os nossos problemas já não são mais os mesmos. Se avaliaram aí, meninas? Conseguiram achar a menor nota de vocês? Qual que é o desafio de vocês?